Existem verdades enterradas sob o peso dos séculos, segredos sussurrados em textos antigos, manchados pelo tempo e pelo sangue. Em meio aos ecos esquecidos da história, uma voz ressoa das profundezas, uma voz que ousou encarar a escuridão de sua era e a nossa. Ele viu a queda de impérios, a corrupção entranhada no poder e o preço terrível da verdade. Esta não é apenas uma história sagrada. É o relato brutal de Isaías, o profeta que caminhou entre a luz divina e as sombras da humanidade, e cuja morte terrível selou uma mensagem que muitos prefeririam ignorar. Prepare-se para desenterrar os fragmentos sombrios da vida de um homem condenado a ver e a falar. Em uma era de impérios em ascensão, nações em conflito e um povo escolhido frequentemente à deriva de sua fé, uma voz poderosa ecoou pelos corredores do tempo. Uma voz que não temeu confrontar reis, denunciar a injustiça e, acima de tudo, proclamar a santidade de Deus e a esperança de um Redentor. Esta é a jornada profunda e impactante de Isaías, o profeta cuja mensagem de julgamento e consolo moldou a fé de gerações e cujas palavras continuam a ressoar com uma relevância impressionante. Prepare-se para mergulhar na vida, nos desafios e no legado duradouro de um dos maiores mensageiros de Deus. Para entendermos Isaías, precisamos mergulhar no seu tempo. O século VIII a.C. foi uma era de profundas transformações geopolíticas. O temível Império Assírio expandia agressivamente seu domínio, subjugando reinos menores e exigindo pesados tributos. O reino do norte de Israel estava em seus últimos e turbulentos anos, caminhando para a destruição. O reino do sul, Judá, onde Isaías ministrou, vivia sob constante pressão, dividido entre buscar alianças políticas perigosas com potências como o Egito ou a Assíria e a difícil chamada para confiar unicamente em Deus. Isaías, cujo nome significa "O Senhor é salvação", provavelmente pertencia a uma família influente de Jerusalém. Seu ministério profético, que durou cerca de 4 décadas, iniciou-se no final do reinado de Uzias, um rei que, apesar de um início próspero, terminou seus dias marcado pela soberba. Continuou sob Jotão e enfrentou desafios imensos durante o reinado de Acás, um rei fraco e idólatra que buscou segurança em alianças pagãs. Finalmente, Isaías foi um conselheiro crucial para o justo rei Ezequias, um período de renovação espiritual e grandes provações. O marco inicial e transformador do ministério de Isaías está registrado no capítulo 6 de seu livro. No ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão avassaladora da santidade e da glória de Deus entronizado no templo. Ele viu serafins proclamando: "Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." Diante dessa santidade esmagadora, Isaías foi tomado por um profundo senso de sua própria pecaminosidade e da impureza de seu povo. "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." Mas a visão não era apenas para esmagá-lo, mas para transformá-lo. Um serafim voou até ele com uma brasa viva tirada do altar e tocou seus lábios, simbolizando purificação e capacitação divina. Então, Isaías ouviu a pergunta de Deus: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" E com lábios purificados e um coração rendido, ele respondeu: "Eis-me aqui. Envia-me a mim." A missão era árdua: pregar a um povo que ouviria, mas não entenderia, veria, mas não perceberia, até que o julgamento viesse. Uma tarefa que exigiria imensa coragem e perseverança. Armado com essa comissão divina, Isaías proclamou mensagens poderosas e multifacetadas. Um tema central era a justiça social e o juízo divino. Ele trovejava contra a corrupção, a exploração dos pobres, a ganância dos ricos e a hipocrisia religiosa.
ouçam suas palavras. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Isaías 5:8. Ele denunciava um culto vazio, onde rituais eram observados, mas a justiça e a misericórdia eram negligenciadas. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Mesmo que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Outro pilar de sua mensagem era a soberania absoluta de Deus. Isaías constantemente lembrava a Judá que o Senhor, e não os impérios terrenos, estava no controle da história. As nações, por mais poderosas que parecessem, eram meros instrumentos nas mãos de Deus, usadas para cumprir seus propósitos, tanto de juízo quanto de salvação. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Mas talvez a contribuição mais luminosa de Isaías seja suas espantosas profecias messiânicas. Ele pintou quadros vívidos do Messias vindouro. Emanuel, Deus conosco. Isaías 7:14. No contexto da ameaça sírio-efraimita, Isaías deu ao rei Acás o sinal de que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, significando que Deus estava com seu povo, mesmo em meio à incredulidade do rei. O príncipe da paz, Isaías 9:6-7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma descrição sublime da natureza e do reinado do Messias. O renovo de Jessé, Isaías 11. Ele falou de um descendente do rei Davi, filho de Jessé, sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, estabelecendo um reino de justiça e paz, onde o lobo habitará com o cordeiro. E de forma mais pungente, Isaías descreveu o servo sofredor, Isaías 52:13, 53:12. Esta é uma das passagens mais extraordinárias do Antigo Testamento, detalhando um servo que seria desprezado, rejeitado, ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e que levaria sobre si o castigo que nos traz a paz. Um sofrimento vicário seguido de exaltação. Para os cristãos, esta é uma descrição inconfundível de Jesus Cristo. O ministério de Isaías o colocou em contato direto e muitas vezes em conflito com os monarcas de Judá. Com o rei Acás, a tensão foi palpável. Durante a guerra sírio-efraimita, quando os reis da Síria e de Israel se uniram para atacar Judá, Acás entrou em pânico. Isaías o encontrou e o exortou a confiar em Deus, não na Assíria, oferecendo-lhe o sinal de Emanuel. Mas Acás, em sua falta de fé, preferiu buscar a ajuda do rei assírio, uma decisão com consequências desastrosas a longo prazo para Judá, tornando-a um estado vassalo. A relação com o rei Ezequias foi marcadamente diferente, embora também com seus desafios. Ezequias promoveu importantes reformas religiosas, buscando eliminar a idolatria. Isaías o apoiou e o aconselhou. Um dos episódios mais dramáticos foi a doença mortal de Ezequias. Isaías inicialmente lhe disse para arrumar sua casa, pois morreria. Mas, diante da oração angustiada do rei, Deus instruiu Isaías a retornar e anunciar que Ezequias seria curado e viveria mais 15 anos. Como sinal, a sombra no relógio de sol de Acás retrocedeu 10 graus. Outro momento crucial foi o cerco de Jerusalém pelo rei assírio Senaqueribe, em 701 a.C. O exército assírio, conhecido por sua brutalidade, parecia invencível. Senaqueribe blasfemou contra o Deus de Israel. Em meio ao terror, Ezequias buscou o conselho de Isaías. O profeta assegurou ao rei que Deus defenderia Jerusalém e que Senaqueribe não a conquistaria. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Por onde veio, por esse voltará.
mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Isaías 37, 33, 34. E de forma milagrosa, o exército assírio foi devastado e Jerusalém foi salva, um testemunho poderoso da fidelidade de Deus à sua palavra através de Isaías. No entanto, mesmo Ezequias teve seus momentos de falha. Após sua cura, ele orgulhosamente exibiu todos os seus tesouros aos enviados da Babilônia, uma imprudência que levou Isaías a profetizar o futuro exílio babilônico quando tudo aquilo seria levado. A mensagem de Isaías não era apenas verbal. Por vezes, Deus o instruiu a realizar atos simbólicos chocantes para despertar a consciência do povo. O mais notável foi quando ele andou nu e descalço por 3 anos, como um sinal do que aconteceria aos egípcios e etíopes, nos quais Judá tolamente confiava. Imagine o impacto e o ridículo que Isaías deve ter enfrentado, tudo em obediência a Deus. Sabemos pouco sobre sua vida pessoal, mas o livro menciona sua esposa, chamada de a profetisa, e pelo menos 2 filhos cujos nomes eram proféticos. Sear-Jazub, que significa um resto voltará, e Maher-Shalal-Hashbaz, que significa rápido ao despojo, veloz à presa, ambos apontando para eventos futuros de julgamento e esperança. Após a morte de Ezequias, ascendeu ao trono seu filho Manassés. Se o reinado de Ezequias foi um tempo de reforma, o de Manassés foi um mergulho profundo na apostasia e na crueldade. Ele reverteu as reformas de seu pai, promoveu a idolatria em larga escala, incluindo o sacrifício de crianças, e, segundo a tradição, derramou muito sangue inocente em Jerusalém. Nesse ambiente de terror, a voz profética de Isaías, que nunca se curvou ao poder humano ou à conveniência política, tornou-se intolerável para o regime corrupto de Manassés. Embora a Bíblia não detalhe a morte de Isaías, a tradição judaica, preservada em textos como a Ascensão de Isaías e ecoada por escritores cristãos primitivos, é unânime e sombria. O profeta Isaías foi martirizado de forma brutal. Disse que, para escapar da fúria de Manassés, Isaías se escondeu dentro de um tronco de árvore. Descoberto, o rei ordenou que ele fosse serrado ao meio. Uma morte terrível para um homem que dedicou sua vida a falar a verdade de Deus. Ele, que tanto falou do servo sofredor, experimentou em sua própria carne o preço da fidelidade em um mundo hostil à palavra de Deus. Se a vida de Isaías foi cortada, sua mensagem transcendeu a morte. O livro de Isaías é uma obra-prima da literatura profética, um vasto e complexo tesouro de teologia, poesia e história. Sua riqueza é tamanha que estudiosos debatem sua composição, alguns sugerindo múltiplas autorias ao longo do tempo, referido como Primeiro Isaías, Deutero Isaías e Trito Isaías. Mas, independentemente dessas discussões acadêmicas, a unidade temática e o poder espiritual do livro são inegáveis. Seus 66 capítulos abrangem a santidade e soberania de Deus, o julgamento do pecado, o chamado ao arrependimento, a promessa do Messias e a visão gloriosa da restauração final de todas as coisas, novos céus e nova terra. O livro é uma sinfonia que alterna entre o trovão do juízo e a melodia suave da graça e do consolo divino. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A influência de Isaías no Novo Testamento é imensa. Jesus iniciou seu ministério público lendo uma passagem de Isaías 61, aplicando-a a si mesmo. Os evangelistas e apóstolos citaram Isaías repetidamente para demonstrar que Jesus era o Messias prometido, o servo sofredor que cumpriu as antigas profecias. O entendimento da vida, morte e ressurreição de Jesus está profundamente enraizado nas palavras inspiradas de Isaías, e sua relevância não diminuiu. Em um mundo ainda marcado por injustiça, guerra, idolatria e a busca humana por esperança,
As palavras de Isaías continuam a desafiar, confortar e apontar para o Deus que é santo, justo e redentor. A vida de Isaías foi uma jornada de fé inabalável em meio à apostasia, de coragem diante da tirania e de esperança proclamada em face do desespero. Desde o chamado sublime no templo até o martírio cruel, ele personificou a dedicação total ao seu Deus e à sua missão. Sua história nos lembra que as palavras de Deus, mesmo quando impopulares ou perigosas de se proferir, carregam um poder transformador que ecoa através das eras. Isaías, o profeta da majestade divina e da vinda do Salvador, permanece como um farol, cuja luz nos guia a olhar para além das circunstâncias imediatas, para o Deus soberano que reina supremo e para a esperança eterna que ele oferece a todos que o buscam. Sua voz, selada com seu próprio sangue, não se calou. Ela continua a nos chamar ao arrependimento, à justiça e à fé no Deus que é, de fato, salvação. Assim se encerra a crônica terrena de Isaías, um eco silenciado pela brutalidade, mas cuja mensagem perfura o véu do tempo. Sua vida é um espelho sombrio, refletindo a eterna luta entre a busca pela verdade e a sede humana por poder e autoengano. O sangue dos profetas mancha as fundações da história. Um lembrete incômodo de que a luz frequentemente encontra resistência feroz nas trevas. As advertências de Isaías sobre a justiça pervertida, a opressão e a idolatria disfarçada. Será que elas realmente se perderam no passado? Ou será que seus ecos ainda ressoam nos corredores sombrios do nosso próprio tempo, esperando ser ouvidos antes que o ciclo se repita? A história de Isaías não oferece respostas fáceis, apenas a inquietante constatação de que algumas verdades são eternas e eternamente perigosas. Olhe ao redor, escute o silêncio. Talvez você também possa ouvi-lo. A voz de Isaías ecoou através das eras, mas será que realmente aprendemos com seus avisos sombrios? Ou estamos condenados a repetir os mesmos erros, mascarados por novas roupagens? O que em você, a história trágica e a mensagem implacável de Isaías, mais incomodou ou despertou? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. Queremos saber o impacto dessas verdades ancestrais em você. Para não se perder nas sombras da desinformação e continuar desvendando os mistérios mais profundos das narrativas sagradas, inscreva-se agora no Bíblia Narrada e ative o sino das notificações. Cada vídeo é um mergulho em verdades que muitos temem encarar.